presidente Joe Biden fez o seu último discurso à frente do governo dos Estados Unidos. Em pronunciamento, ele alertou para o que chamou de uma oligarquia não eleita chegando ao poder no país. O democrata não mencionou o nome do presidente eleito Donald Trump, mas deixou implícita a preocupação com o fato de Trump estar rodeado de bilionários, como, e principalmente, o empresário Elon Musk, que vai chefiar o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Vamos ouvir o que ele disse também. Hoje, uma oligarquia está sendo formada nos Estados Unidos com extrema riqueza, poder e uma influência que literalmente ameaça toda a nossa democracia, nossos direitos básicos e liberdades, e a oportunidade para todos progredirem. Vou devolver para você, Ellen. Ellen, que está imersa também nesses assuntos internacionais. Biden deixa um governo oficialmente por agora, mas que desde a campanha eleitoral ele já vinha com a malinha nas costas, desde que os eleitores, o próprio partido, não apoiaram a candidatura a ele para essa reeleição que não aconteceu nos Estados Unidos. Nesse desfecho agora, nesse discurso, ele manda vários recados para Donald Trump. Citamos alguns agora. Tem a questão também da crítica que ele fez à disseminação de fake news, de informações falsas, alertando para riscos para a democracia. Para além do discurso, se você tivesse que avaliar o governo Joe Biden, ele acertou mais do que errou, errou mais do que acertou? Qual seria a análise? Eu acredito que o governo Joe Biden mais acertou do que errou. Mais acertou do que errou. O Biden, ele é um político hábil, ele é um político do diálogo, mas houve erros que levaram à não vitória da sucessora dele, né? E erros que foram importantes porque colocaram os Estados Unidos num cenário de inflação, num cenário de pessoas que têm fome, que é uma coisa que não é, assim, comum nos Estados Unidos. E esses erros, então, cobraram o seu preço ali na eleição. Mas, de maneira geral, uma condução de política externa, mesmo no reerguer da economia pós-pandemia, Biden conseguiu fazer coisas bem interessantes dentro de um país que nós vivemos aqui, estamos vivendo até hoje, consequências da economia, e ele conseguiu fazer uma reestruturação. Só que isso teve preço, né? O próprio auxílio ali durante a pandemia, as pessoas, com auxílio alto, acabou impactando na inflação que se vive hoje. Então, ele cometeu erros e vai cair, e cai sobre ele hoje, né? Toda essa culpa. Cai sobre ele, toda essa culpa. Ele terminou o governo com a expressão que eles usam nos Estados Unidos de um governo de pato manco. Quer dizer, que não podia mais fazer nada, que não tinha mais como articular nada. Então, sim, eu avalio que ele cometeu erros. Os principais ficaram, pelo menos do meu ponto de vista, nesta área econômica, que acabou levando os Estados Unidos numa situação em que, bom, agora é Donald Trump, e é um Donald Trump completamente diferente do primeiro em alguns aspectos. Por exemplo, o primeiro governo Trump, você tinha uma elite militar pró-OTAN do lado do governo Trump. Você não tem mais. No primeiro governo Trump, você tinha um povo ali raiz de Wall Street, investidores que davam algumas seguradas em medidas econômicas. Você não tem mais. Você tem um governo agora que está formado de marqueteiros, bilionários, jornalistas e celebridades bem extremistas. Então e que já aprendeu a operar a máquina. Então são coisas bem diferentes e que colocam os democratas numa situação muito difícil daqui para frente. Me parece que é uma situação super complicada. Quando o Biden fala, então, de oligarquia que concentra o poder nas mãos desses poucos ricaços e bilionários, essa parte do discurso você acha que foi acertada? Mas ele falou em tom de crítica, o Partido Democrata também é uma oligarquia que concentra... Ele se elegeu só com crowdfunding de também é uma oligarquia, né? Mas assim, mas eu acho que temos que ponderar algumas diferenças, né? Existem as boas elites que são fundamentais para a constituição de um país, né? O Partido Democrata tem ali uma boa elite, como o republicano teve também, por tempo, uma boa elite, que ajudaram a estruturar bases do país e que é importante. É diferente essa elite da elite que está surgindo no mundo hoje, que é uma elite dos bilhões, de Elon Musk, Zuckerberg. Quando você ouve, por exemplo, eu ouvi recentemente uma entrevista muito boa da Melinda Gates, agora acho que ela adota como Francis ou Paris, o sobrenome, a ex-mulher do Bill Gates.
E ela, por exemplo, faz um trabalho muito legal junto à filantropia, ela tem um trabalho filantrópico bastante sólido. São outras ideias. Eu diria assim, a gente tem pessoas que falavam do iluminismo, né? A gente tinha uma elite que falava no tempo do iluminismo. Hoje nós temos uma outra elite que eu não sei ainda de que tempo está falando. Claro, Mônica, é para você mesmo que eu quero discordar concordando do que a Ellen falou, porque concordo totalmente com a ideia da elite intelectual, né? Dessa boa elite, que é uma palavra que eu não gosto muito, porque assim como eu não gosto do cidadão de bem, eu também tenho muito medo da palavra boa elite. O que me incomoda é usar a palavra bilionários, como se ser bilionário fosse o problema, porque certamente na boa elite democrata, na boa elite republicana que tinha antes, tinha bilionário. O problema não é eles serem bilionários, o problema é eles serem malucos. O problema é o Elon Musk ser um cara que é desligado assim, de qualquer princípios e valores da ética, do bem comum. Esse é o problema. Quem são esses bilionários hoje? E você falou muito bem, né? Celebridades. São pessoas descoladas da realidade e que não entendem que as coisas têm consequências e que você tem que fazer política com base em dados e evidências e não com base nas maluquices da sua cabeça e que isso impacta para muitos níveis de pessoas. Então, esse é o meu medo. E, para mim, o segundo problema do Trump 2, que não tinha no Trump 1, é o 6 de janeiro. Foram aquelas pessoas com aquela violência, com aquela agressividade toda, atacando as instituições americanas, o que depois nós replicamos aqui, e que isso tenha passado impune e que Trump volte. Tudo bem, as pessoas que foram pegas matando, porque lá morreu gente, né? Houve processo crime, houve responsabilização, mas aquela narrativa, de novo, aquele fato político levou à eleição do Trump. Então, o Trump volta com aquilo lá validado, legitimado. E ele hoje condenado, sentenciado, está lá presidente. Então, me preocupa muito isso, o fato do eleitor americano hoje achar que isso é normal e que tipo de reação vem do governo se ele tem um eleitor que acha que tudo bem esse tipo de coisa acontecer. Então, isso se soma. E não o fato de serem bilionários ou de ser uma oligarquia. Senão a gente começa a colocar etiqueta em todo mundo que é bilionário e começa a ter o bilionário que é o malvadão, taxa as grandes fortunas porque aí vai resolver tudo. E não é por aí, não é criminalizando quem tem muito dinheiro que a gente vai resolver os problemas nem nossos nem deles. Que é uma tréplica? Não, eu concordo que o problema não é só ser bilionário, embora em ser bilionário, eu acho que a gente também tem que ter análises do mundo em relação a isso, mas eu acho que o problema não é só esse, de fato, né? Enfim, como eu falei, tem uma elite muito interessante que é responsável pelo nosso crescimento. Por exemplo, a gente pode tentar transpor, aqui foi bem mais difícil, a gente não viu essa elite pensando num bem comum de nação, né? E aí a gente tem N consequências disso. Lá existe, mas me parece que agora isso está muito mais distante do poder e é por isso que é muito mais assustador.